é, ao redor do diodo que está perpendicular. Esse fluxo magnético, que parece que esse cilindro azul, ele é de um material que já é magnético, ele não parece que não passa corrente por ele. Você está me dizendo que, tipo, esses azulzinhos aqui são como se fossem Como se fosse um ímãs. ímã mesmo, não parece que seria que passaria corrente por ele, né? Porque senão seria como se fosse um transformador, né? Mas foi o que eu pensei mesmo que ia acontecer aqui. O cilindro oco vai mexer um ímã que vai gerar corrente elétrica, né? Não vai Sim, passar corrente no ímã, claro que não. Mas esse movimento, né, em relação à bobina aqui, né? Coil, bobina, vai gerar corrente elétrica, entendeu? Então, pelo sim, que eu estou entendendo, o que está acontecendo aqui é o seguinte: é o que eu estou entendendo, pode ser que eu esteja entendendo completamente errado, não sou engenheiro, mas a água está mexendo esse cilindro e esse movimento vai mover o ímã, e esse ímã, numa bobina, vai então gerar corrente elétrica. É isso que está sim. acontecendo aqui. Esse é o processo O, assim mais aham. lei de Faraday possível, entendeu? Quando, por exemplo, eu sei estimar quando passa corrente, mas, por exemplo, um ímã qualquer, tem como a gente estimar o campo para tentar ver o fluxo? Ah, sim, isso é uma questão muito importante, né? Existem ímãs mais fortes e ímãs mais fracos. Então, por exemplo, o imãzinho de geladeira, ele é fraco, né? Agora, um É, ímã um transformador, de um aparelho assim, são ímãs bem pesados, né? Bem fortes. Aqueles ímãs de HD, né, também. Então, sim, existem intensidades diferentes. A gente até chama essa intensidade do ímã do campo magnético de Tesla, não é? Tem ímãs que têm mais Tesla que outros. É a unidade de campo magnético. Agora, eu não sei aqui qual que ele usa nesse negócio, o site não está dizendo. Mas sim, o campo magnético influencia. Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar. Esse IB aqui é o fluxo do campo magnético. Então, ele depende, olha só, do campo magnético, é medido em Tesla. Isso aqui sim. vai vir diretamente da bateria, do ímã, desculpa. Vai vir direto do ímã, entendeu? A gente conseguiria tentar calcular o fluxo no interior desse cilindro azul? Tipo, um material hipotético. Conseguiria calcular isso? Bem, precisa de bastante informação, né? Ah, É um cilindro é, com são dois raios, né? Seria a altura e um raio mais interno e um raio mais externo. assim, Não sei como faria isso, entendeu? baseado na geometria do ímã, você quer A geometria do ímã seria escolher. altura, raio interno, raio externo, cilindro oco, entendeu? Só, Sim. eu só não sei calcular quando a gente quando não tem corrente passando, entendeu? Para calcular esse fluxo que passa no interior do cilindro, entendeu? Bem, no interior do cilindro não tem fluxo magnético, tá? Eu acho que talvez a gente esteja usando as palavras erradas aqui. O campo magnético é algo fixo, né? Agora, quando não está passando corrente, então você, de certa forma, quer saber qual é o campo magnético Isso. sem a Eu informação acredito da que não. corrente, é isso? É, eu acredito que ele não tem corrente passando, não, entendeu? Sim. É o próprio campo que vai gerar a corrente, né? É, Mas, ó, uma coisa que a gente usa para encontrar o campo magnético, se é o que você está querendo saber, esses tipos de reuniões, elas são sempre bem confusas, porque você está com uma ideia, eu estou com outra, e a gente vai se alinhando aos poucos, né? Mas é o seguinte, se você quer saber o campo magnético, bem, primeiro, quando você compra um ímã, aquilo já vem formado, de certa forma. sim. Mas na física, você tem um processo chamado a lei de Biot-Savart, né? A lei de Biot-Savart é uma equação com integrais e tudo mais, que baseado na geometria a gente encontra o campo magnético. Ou a lei de Ampère, né? São duas leis que a gente usa para encontrar campos magnéticos de cilindros e por aí vai.
Não exatamente o campo magnético, mas a corrente elétrica, né? Como tu está falando de cilindro, tem bastante simetria, então normalmente a gente usa essa lei aqui, ó, para relacionar campo magnético e corrente. Essa é uma das leis mais clássicas que aparece aí no curso de Física 3, né? A integral do campo magnético na área da amperiana Uhum. é igual a μ0i. Então, por exemplo, se você tem um cilindro, né? Pensar assim, então seu cilindro cortado de frente, né? Daí você vai colocar uma amperiana para medir qualquer coisa que seja dele aqui. Você vai ter sempre o campo magnético perpendicular a ele, a corrente fluindo aqui. Então, a amperiana, devido à simetria do cilindro, é uma circunferência. Portanto, uma vez que ela é uma circunferência sempre tangente ao B0, como é que vai ficar a nossa integral ali lado esquerdo? Estou fazendo bem por cima aqui, tá? Porque não precisa de Uhum. tanta matemática aqui para ti. Essa explicação demora 2, 3 aulas lá na Física 3. Né? Tranquilo. Vai ficar μ0i. Agora, quem que é esse cara aqui? A integral de linha, né, desta área da amperiana, que é simplesmente o comprimento dessa circunferência, perímetro dela, que é 2πr. Ok? 2πr igual a μ0i. Portanto, se você, por exemplo, está falando de um cilindro, né, que é o caso aqui, o campo magnético desse cilindro pode ser dado por μ0i por 2πr. Ok? Então é isso, né? Você vai ter. Claro que aqui você vai estar obtendo a corrente, né? Corrente que este cilindro está girando, ok? Devido ao seu campo magnético. Expressão aí que a gente consegue para cilindro, campo magnético e corrente. Entendeu? Essa corrente seria a corrente que passa No naquele cilindro fio, maior, exatamente. cinza, né? É, Para isso. gerar Corrente que passa no cilindro para gerar o energia. campo magnético, exatamente. Quê? Corrente que passa no cilindro para gerar o campo magnético. É que uma coisa é ao contrário da outra, né? Uma está relacionada com a outra de modo inverso pela lei de Lenz, né? Como tu mesmo É, falou, né? Porque quando você tem um campo magnético gerado por uma corrente, né? Esse campo magnético gerado pela corrente também, por sua vez, gera uma corrente, né? Com o sim. sentido contrário da corrente que gerou. Essa é a lei de Lenz. Então, é nesse processo aí que a gente tem a geração do campo eletromagnético, até por sua vez. Né? Mas, não sei se é exatamente isso que você quer, né? Não, é que o, o campo, esse campo B, ele é o campo que vai passar pelo cilindro oco, né? Bem, eu não entendi exatamente o que é o cilindro oco aqui. É Ele é aquele só uma cilindro espécie azul, de pô. pá? Não, é o azul magnet. Ah, tá. É onde está a bobina. Isso. Bem, aqui, ó, eletromagneto. Eu suponho que, assim, no que eu estava propondo ali, na realidade, né, aquela equação toda da lei de Ampère é a geração do campo magnético, né? O problema é que aqui você já tem um campo magnético, percebe? Sim. Então, não é exatamente isso. Essa ideia aqui eu estava para relacionar campo magnético e corrente elétrica por meio da geometria. O que tu tem realmente ali é a lei de Faraday, né? Ok? Daí você está buscando esse fluxo aqui. Agora, como é que esse fluxo vai funcionar lá? É complicado para eu entender só olhando a figura, entende? Mas me Entendi. parece que você vai ter algo relacionado a cilindro de novo. Então, de novo, é um PR quadrado aqui. Provavelmente, né, associado à área, né, do Associado cilindro, né? àquela área interna do cilindro azul, né? Exatamente. Então, você vai ter a força eletromotriz, que, por sua vez, é a corrente sobre
é a corrente vezes a resistência. Sim. Então você consegue achar a corrente que aquilo vai gerar, mas veja, você precisa da informação do campo magnético, né? O campo Mas isso magnético em eu função acredito que do seja um raio elemento, interno. não, mas assim, eu acredito que isso seja um elemento já que é dado quando tu vai construir ali entendeu? Porque quanto maior o campo magnético, melhor, entende? Aham, Então ele já vai vir com um ímã, ó, nós vamos usar esse tipo de ímã que tem essa potência e pronto, sacou? Porque normalmente o entendi. campo magnético é uma entrada num problema como esse. Uma entrada, um dado de entrada, entende? Então, por exemplo, uma forma de escrever isso aqui seria seria menos um sobre R, né? É a corrente, né? Está interessado na corrente. Daí, o campo magnético, ele vai variar. Eu acho que o πr quadrado é fixo. É simplesmente a área do cilindro que não muda. Mas o teu campo magnético vai variar, entendeu? Eu não sei como é que ele vai variar, mas pelo que eu estou entendendo ali, vai ter alguma coisa a ver com Digamos, subir e descer, né? se a velocidade com que o cilindro amarelo desce e sobe for constante, como é que a gente calcularia? Teria como a gente calcular a FEM, considerando o campo constante também? Então, o campo não vai ser constante, né? Porque apesar dele estar, a velocidade é constante da água, me parece que ele sobe, desce, sobe, desce. Então, ele, ao passar pelo cilindro ali, ele tem uma variação. E uma forma, né, de colocar uma variação interessante aqui é com o seno e o cosseno, né? Sim, sim, Se ele sobe e desce, né, você poderia dizer que, por exemplo, o teu B depende do tempo, né? Ele é um B0 seno do θ, seno de ômega t que seja. sim, Isso aqui é muito comum, né? Então, você vai ter que a corrente elétrica, isso aqui, PR ao quadrado, daí B0, ômega, que tem a ver com a frequência com que ele sobe e desce, né? sim, Ah, cosseno de ômega t, entendeu? Daí já gera uma corrente alternada. Mas eu acho que é contar muito com a sorte, tu ter a corrente alternada direto da movimentação do rio, tá ligado? Mas pode ser. entendi. É um jeito, dá pra fazer, entendeu? Porque aqui já tá alternado, tá vendo que a tua corrente, ela tá dependendo do tempo, né? E Não, vai ter vezes, por causa do cosseno, e vai ter vezes que ela é positiva e negativa, porque o cosseno ele vai de -1 a 1, certo? sim. É. Na, na verdade, a corrente vai depender do formato. Peraí. Que- Eu acho que um, um pensamento isso aí. Diga, diga. Vai depender do quê? Não, é que eu estou pensando em relação à movimentação, entendeu? Você falou da velocidade se mover em uma função trigonométrica, né? Sim, porque faz todo sentido do mundo, né? Você colocar uma função como essa numa situação dessa, né? Que você, pelo que eu entendi do que eu vi aqui, você está propondo que esse cilindro vai subir e descer numa frequência fixa. Não tem exatamente a ver com o rio ali. Parece que de alguma forma você vai controlar essa subida e descida do cilindro, tá vendo? Vamos dizer assim, é do rio que vai vir a força para isso, entende? Aham, Mas vai ter algum mecanismo que vai controlar, deixando isso com uma frequência fixa. É o que eu estou entendendo. Tá entendi. entendendo tudo errado, mas eu acho que é isso. Não é difícil fazer isso, né? O engenheiro controlar ali como que sobe e desce e tal. Aí essa, nesse sistema a gente pode ter algumas perdas também, né? Fourier, perda por corrente de. Não é mesmo? A gente pode ter o quê? Perdas?
perdas, tem alguns tipos de tipo de perda, tipo corrente Fourier, Sim, sim, a gente tem, para começar, a lei de Joule, né? Joule, né? É o P, Puder O, R, dar uma relembrada dessas perdas aí ia ajudar bastante. R quadrado, né? Sempre que você tem uma coisa que passa corrente, ela gera calor, né? Então, é assim que funciona o nosso chuveiro elétrico aqui no Brasil. Então, aí você já tem a perda R quadrado. Então, na prática, toda perda você consegue usar essa equação, entendeu? Você só precisa associar uma corrente àquilo que você está estudando. Por exemplo, aqui, né, nós temos, eu acho, né, sendo bem sincero, que isso aqui funciona muito bem, já para explicar o que está acontecendo ali, tá? Muito bem. Então, tu ia usar isso aqui nesse e para buscar qual é a perda. É até por isso, né, que a corrente é muito baixa nos fios de tensão, né? Os fios que tem aí, né, para alimentar a energia da nossa casa, a corrente é muito baixa, já percebeu isso? A diferença de potencial é gigante, né? 20.000 volts, coisa assim. Mas a corrente é baixíssima. E é Sim, justamente por causa da perda. Porque a perda, ela evolui ao quadrado com a corrente, tá vendo? Quadrado com a corrente. Então, você quer uma resistência bem baixa, né? Um fio de resistência bem baixo, tipo cobre, e com o mínimo de corrente possível, para ter menos perdas, né? Daí seria pegar essa corrente aqui e colocar aqui dentro, né? Ao quadrado. Claro que você está sempre buscando um RMS, né? sim. É o root mean square lá, não lembro exatamente o que significa. Mas é o valor médio, vamos dizer assim. O valor médio do cosseno é meio. Então você conseguiria ter isso aqui, olha só. 2R e R ao quadrado B0 ômega. Sempre dependendo da frequência também. Então, a tua perda, né, numa situação como essa, teria dado mais ou menos por essa expressão. Na verdade, raiz de 2, né? É isso. É isso. Não lembro se é raiz de 2 ou é só 2 aqui, mas é um detalhe. Ah, tá. Os termos também têm que estar ao quadrado, né? Esse cara e esse. Campo magnético ao quadrado e frequência angular, frequência do movimento ali do objeto, também ao quadrado. Essa é uma perda. Agora, outra perda que tu falou, como é que é? Perda de Fourier. Corrente de Fourier. E tem a perda por. é, se eu não me engano, quando o material eletromagnético fica muito quente, Courrier, negócio Não, desse. esse que de ficar quente é o Joule, tá bom? Agora, a corrente de Fourier tem a ver com, bem coisa de Corrente engenharia, parasita, eu acho. mente parasita, exatamente. Tem outras perdas também, sem ser Joule. Mas eu acho que não é de Fourier, é de Foucault que você quis dizer. Foucault. Acho que é Foucault. Isso, muito bem. Isso acontece, né, quando tem quando os condutores, de modo geral, estão em circuitos de campo magnético alternado, né? Daí é o que acontece, vai ser perda por aquecimento, né? Sempre perda de energia por aquecimento, é, porque o campo magnético ele aquece, né? Sim, A variação do campo magnético aquece. Por exemplo, se o campo magnético na Terra fosse um pouco maior, a gente já estava tudo morto, porque seria muito. Então tem que tomar cuidado com isso. Sem falar dos efeitos mesmo, né? De estragando não só a perda energética, mas estragar circuitos e coisas assim, né? Mas tem como minimizar isso, né? Mas isso é coisa mais para engenheiro, não manjo muito, mas isso aqui tem a ver com a geometria, né? Usar equipamentos com maior resistência e geometrias específicas ajudam você a diminuir perdas. tem Isso, alguma ideia dessa geometria para a gente diminuir?
Bem, por exemplo, eu não manjo muito desse negócio de Foucault, mas eu sei de Joule, né? O que que acontece? Quando você tem eu vou explicar para Joule, deve ser a mesma coisa para Foucault. Quando você tem um resistor, veja, as correntes estão passando por ele, né? As carguinhas elétricas, melhor dizendo. Aham, Então é só pensar, quanto maior for a área aqui, mais fácil para elas passarem, né? Vai ter um caminho mais simples. E quanto menor for o resistor também. Então, vamos dizer assim, para baixa resistência, e ajuda, né? Porque, ó, quanto menor a resistência, menor a perda, certo? sim, Para baixa resistência, o que que a gente quer? A gente quer uma geometria que tenha área grande e comprimento pequeno. Por quê? Porque quanto menor o caminho para eles se moverem, mais fácil, né? Para eles. Menor resistência, então. Entendeu? sim, A ideia é essa, você quer. Provavelmente vai ser o mesmo efeito lá de geometria por causa do campo magnético, tá? Você vai querer resistores pequenos, resistências pequenas, né? Geometrias de resistência pequena e comprimento baixo. Mas não tem muito o que fazer também, né? Isso aí depende muito do material que você está usando e tal. Aqui também, né? Tipo, porque resistência, né? Ela pode ser dada por resistividade, comprimento, dividido por área da seção reta ao quadrado. Não, não é ao quadrado. É só a área da seção reta. Então, depende do material, tá vendo? Depende do sim. material. Depende diretamente do material. Então, E outra situação, quando para eu conseguir encontrar as principais características de materiais eletromagnéticos que, que são ímãs permanentes, né? Alguma ideia de onde eu conseguiria encontrar isso? informações sobre ímãs permanentes? É, Ah, sobre os materiais dos ímãs permanentes? isso. Cara, isso normalmente é dado em tabelas, né? Tipo, não é uma coisa que você consegue medir, tá ligado? É uma coisa que já mediram para ti. Agora, do que depende, né? Isso vai depender da composição química, né? Vai depender de algumas características magnéticas, né? Como, por exemplo, a temperatura onde ele começa a perder as características magnéticas, que a gente chama de temperatura de Curie, Curie que fala. Só que não é uma coisa que tu vai medir, sabe? Vai achar isso em artigo, na internet, assim. Agora, claro que as características dependem, né, de processos físicos, né? Por exemplo, de modo geral, você está procurando um tipo específico de estrutura cristalina no teu ímã, para que ele tenha maior ou menor campo magnético, entende? Ou maior ou menor perda, entende? Mas isso são tudo medidas que vão aparecer aí para ti, né? Por exemplo, a principal de todas é a permissividade magnética, né? Isso aqui. O material, né? Por exemplo, a do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Alguma unidade que eu não lembro. Mas todo material tem uma permissividade diferente, né? Daí vão ter os materiais que são condutores, os que não são. A permissividade, ela significa fisicamente o quê? Você sabe me dizer? Sim, sim. A permissividade, como o próprio nome diz, ela te indica o quão fácil é um campo magnético ah, afetar este meio, entende? Quão fácil é isso acontecer. Por exemplo, a permissividade magnética do vácuo é essa, né? Então, o campo magnético ele age desse jeito, só que num aparelho, num outro material, tipo metal e tudo mais, a permissividade magnética já vai ter outro valor. Mas
Ou seja, quanto maior a permissividade, maior o efeito magnético deste material, entende? Entendi, Na verdade, madeira não vai ter uma permissividade, o plástico, né? Vai ter permissividade magnética alta, né? entendi. Vai ter uma permissividade magnética baixa. Mas eu não entendi muito bem a tua pergunta. O que que tu queria exatamente com a permissividade magnética? Não, se seria um bom indicador, né, para escolher o material, entendeu? Eu acho que tem indicadores melhores, né? Tipo, essa temperatura de Curie. Deixa eu colocar aqui, vou escrever. Então. Vou te mandar isso aqui depois. Temperatura de Curie. Tem o que a gente chama de. Na física, a gente chama de força coercitiva. Então, ele fala sobre a desmagnetização, né? Porque, apesar de ser como você falou, né? Ser como é que você falou? Você falou uma coisa bonita agora há pouco. Ele é sempre magnético, né? Tem um nome. Mas ele é sempre magnético para determinadas condições, né? Sim, Dependendo da temperatura, por exemplo, ele perde o magnetismo, ou do campo elétrico que está aplicando ali. Então, por exemplo, a força coercitiva mede isso, ok? sim. É HC, né? HC, exatamente. Tem outro também que é a remanescência. É assim que escreve. E normalmente está nos livros como BR. Como o próprio nome diz, tem a ver com o fluxo magnético que sobra, né? Quando o campo externo ele vai para zero, depois que o imã, depois que há a magnetização, entendeu? Também tem as composições químicas, né? Também tem outro cara, né, que é o BH Max. O BH Max aqui a gente chama de que mesmo energia de produto máximo. Energia de produto máximo. Isso. O que seria isso? Energia. É uma característica, né, como a permissividade, como todas essas outras que eu escrevi, mas que está associada com a densidade de energia limite que esse ímã vai poder fornecer. Então tem muito a ver com eficiência, né? Tem ímãs que são mais eficientes que outros. Vou escrever porque eu acho que isso aqui te interessou, né? Vou colocar assim. Tem a ver com a densidade limite de energia que o material do ímã, material, não o ímã específico, porque daí, né, vai depender do tamanho do ímã, etc. Pode oferecer, ok? Tem como colocar definições também, força coercitiva e remanescência? Claro, eu poderia escrever a força coercitiva. Ah, mede a resistência de um material magnético para sua desmagnetização. Então é isso, né? Porque, como eu falei, eles podem desmagnetizar. O que eu mais tinha dito? Tinha falado do BR, né? Remanescência. O BR tem a ver com a densidade do fluxo magnético, né? Claro. Que resta ímã quando a magnetização externa dele é zero. É isso. Características importantes do ímã. Tem uns sites bons disso, é mais engenheiro que sabe, né? Tem um de material muito bom, pessoal de materiais aí, acho que é Springer, aquela revista famosa lá. Springer Materials.
Tem Springer de tudo quanto é coisa, né? Mas o Tem pessoal de como, materiais tem como escrever essas referências aí? pô, Você, você claro. acha interessante? Opa. São bons lugares para tu pesquisar, eu tenho certeza que você consegue lugar melhor. Mas tem, por exemplo, a Spring Materials. Ah, cara, Spring Materials, eu sei. Ah, tem aquela outra lá, Materials Project. Só que você pode procurar no Google Escolar, lá, né? Artigo, no Archive. Não sei se tu conhece o Archive. O Archive é o melhor lugar para pegar artigo de graça que tem. Por exemplo, esse Spring Materials, provavelmente você vai ter que procurar piratão na internet ou só na tua faculdade, né? Para ter acesso. Um computador normal não tem acesso, só um computador de faculdade. Acho que é isso, cara, assim, de materiais. Vamos caçar lá materiais que são bonzinhos. Mas tá, eu não tô entendendo. Tu vai fazer esse projeto aí ou você tá É, eu no, vou fazer. vai fazer no Brasil esse projeto? Não. Tem que ir no site da universidade lá, né? Ver como é que eles fizeram. Que mais, cara? Não sei. Queria poder te dar mais dica aí, mas Entendi. esse negócio é o máximo que eu posso te oferecer, cara. Essa fisiquinha básica aqui do funcionamento e essas características aí do. É que assim, por exemplo, se tu pegar o Halliday, né, tem uma coisa interessante também aqui no Halliday. No final do Halliday, vou te mostrar aqui. Cadê? Até eu posso te passar esse livro depois. Por exemplo, aqui ele fala sobre a construção da corrente alternada, mas isso eu já te mostrei que sai naturalmente ali. Mas depois desse capítulo, um capítulo que eu acho que vai te interessar. É uma coisa assim muito específica. A gente nem chega a ver muito na faculdade isso, mas eu sei que é o magnetismo da matéria. Aqui ele vai falar um pouco sobre a característica dos materiais e tal, como é que vai ficar os campos magnéticos, vai falar sobre paramagnetismo, coisas assim, entendeu? Só que, de novo, né, isso já me parece algo que você não vai precisar fazer, já vai vir pronto no seu projeto, entende? Ele vai mostrar aqui a corrente elétrica, uh, campo magnético induzido pela corrente elétrica. E é isso, cara. Tem muita coisa, né, que ser procurada aí, mas é exatamente o que tu precisa, né? Senão vai perder muito tempo. E aí, tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Quê? Mais algo que eu posso te ajudar? Hum, você lembra de momento dipolar? Momento dipolar é, Momento de é dipolo? para calcular momento dipolar em superfícies, em figuras. Você lembra alguma E vai coisa disso? depender, tu quer o dipolo magnético ou dipolo elétrico? Dipolo magnético. Dipolo magnético é piorzinho. A gente tem uma sessão só sobre isso aqui. Vou pegar aqui. A gente passou por ela. Eu lembro vagamente que dá para calcular, fazer alguns cálculos de potencial com o dipolo, mas isso já faz muito tempo que eu vi isso, né? É, não é uma coisa que a gente vê com frequência mesmo. Ah, cara, me dá só um segundo. Eu sei que tem isso por aqui. Aqui, ó. Momento magnético dipolar.
vendo? Então é nesse capítulo mesmo. Tem que ver exatamente o que tu quer, mas está aqui no capítulo 28 do Hardy. Aqui. Tá. Vai depender da corrente, da área da bobina. Daí você calcula uma potência. Sim, aqui, ó. Tá aqui, ó. Potência magnética. Momento de dipolo, que é uma característica aí do sistema, vezes o campo magnético. É análogo ao dipolo elétrico. Tá tudo aqui, velho. Olha, fazia tempo que eu não vi essa matéria. Entendi. Quando o dipolo está contra o campo magnético, tu vai ter energia máxima. Então, a expressão está aqui. É campo magnético vezes o dipolo. Tem energia associada a ele, tá? Bastante coisa aqui, cara. Tem que, assim, para entender bem o que está aqui, tem que ver todo o esquema do campo magnético antes, né? Senão a pessoa fica um pouco perdida. Mas, de modo geral, o dipolo está associado com o número de espiras, Sim, a corrente da bobina e com a área dela. Daí, esse cara vai gerar uma energia mediante um campo magnético dado por essa expressão. Veja que essa expressão é um produto escalar, né? Então, sim, realmente, o ângulo que tem entre o campo magnético e o dipolo interessa. É melhor que eles sejam paralelos, né? Mas tenham sentidos contrários, certo? você acha que daria para aproveitar esse momento de polar para tentar algum parâmetro com o equipamento? Parâmetro, como assim? E tem que cuidar para não ter energia suficiente para o equipamento pifar, né? Começa aí. Ah, mas sim, tu consegue gerar energia com ele, né? Então, se o objetivo da tua máquina é gerar energia, com certeza o momento de dipolo ajuda. Na verdade, vai ser um elemento um elemento bem pesado do teu processo aí, do teu procedimento, né? Porque gera muita energia. Entende? Entendi, Só tem que ver como é que tu vai fazer isso, né? Porque, tipo, eu não consigo criar as coisas na minha cabeça, não sou treinado para criar equipamento eletrônico, mas de alguma forma tu consegue alinhar ali os teus cilindros para que, além da corrente elétrica, ele gere energia dessa forma, né? Mas agora eu tô falando demais para mim, eu sou engenheiro. entendi. Mas tá aí, né? Tu gera energia com isso. Tipo, eu sei que esse dipolo ele é muito útil quando tu vai fazer qualquer processo de geração de energia, né? Seja ele Entendi, elétrico, seja que o dipolo elétrico, o dipolo magnético, ele é sempre necessário quando tu vai gerar energia elétrica, que é através dele que tu vai conseguir tirar energia da rotação e tal. Por exemplo, de tudo uma que rotação, porque tudo que roda, né? Tudo que a gente gera energia tá rodando, né? Tipo, as bobinas da hidrelétrica, aqueles eólica também. Então, o processo prático, na verdade, não é nem a lei de Faraday, né? É o dipolo. entendi.
Teste prático é esse. É porque ele está sempre falando aqui de torque, da força, né, etc. É isso. É quando ele vai conseguir transformar energia mecânica em energia elétrica. Né? O próprio ímã ele é considerado um dipolo magnético. Né? Quando o ímã gira, é o dipolo magnético girando. Ele não tem dois polos ali, Sim. entende? Cara, mas eu acho que além disso eu não consigo te ajudar, velho. O Não, máximo que eu consegui tranquilo. ter. Eu te mandei o livro, tá? Essa parte específica aí, bem, tu pode procurar, mas está na página 210. Tudo que precisa estar perto dessa página. Ele não tem sumário. Tá bom, Acho que isso aí pode te ajudar um pouco, beleza? tá bom. Obrigado, viu, Bom, cara? cara. Espero ter te ajudado. Tranquilo. Abraço, tudo de bom. Boa sorte Abraço. aí no teu projeto. Valeu. Valeu, boa noite.